nossa irmã Anabela tem mesmo dom para escrever poesia. Ela escreveu um poema cujo título é O Papel das Mulheres na Igreja. E eu vou passar a ler este poema, vou tentar ler este poema, para a vossa reflexão de todos vós. Isto é muito importante, porque infelizmente é uma desgraça aquilo que se vê pelas igrejas, de uma forma geral. Recentemente, nestes últimos 15 dias, saíram 15 artigos sobre o lugar da mulher na igreja e particularmente a importância das mulheres estarem cobertas na igreja com o véu. A nossa irmã Anabela, também um pouco inspirada naquilo, escreveu o que eu vou passar a citar. Depois de criar o homem, Deus o olha com carinho. Todo o animal tinha par, só Adão estava sozinho. Deus queria vê-lo feliz e agiu sem mais demora. Derramou sobre ele um sono e formou-lhe uma adjutora. Não da cabeça do homem para não o governar, não foi feita dos seus pés para ele não a pisar. Foi feita então do seu lado para poder ser amparada e perto do coração para por ele ser amada. Deus quer a mulher sujeita ao marido como ao Senhor, como a igreja a Cristo em união e amor. Também ordena que o esposo seja o chefe da família. Jesus se submeteu ao Pai e obedeceu sem quesília. Cristo é o cabeça do homem e o homem da mulher. Deus, o cabeça de Cristo, são as glórias que Deus quer. Ambos têm seu valor, mas cumprem funções diferentes. Há no papel das mulheres aspectos muito abrangentes. A mulher dentro da igreja, vergonhoso é se falar. Devem, por causa dos anjos, um véu na cabeça usar. Deus não permite mulheres pregando à congregação. Desobedecem a Deus e caem em transgressão. Pois Deus primeiro fez o homem e ele não foi iludido. A mulher, sendo enganada, fez o que era proibido. Ambos têm o privilégio com o Senhor ter comunhão, levando ao trono da graça o poder da oração. Como mães é importante os seus filhos ensinar no caminho do Senhor a ler a Bíblia e orar. Ensinar outras mulheres com espírito de humildade a serem fiéis em tudo, principalmente à verdade. Não deve ser maldizente, deve exercer o perdão, vestir-se decentemente, ter um caráter cristão. Tanto homens como mulheres têm um papel bem profundo, devem ser o sal da terra e também a luz do mundo. Que o Senhor seja glorificado. Eu queria agradecer, irmãos, a gentileza que tiveram em me convidar para esta reunião e agradecer-vos porque provavelmente, diria mesmo com certeza, é a última vez que estarei aqui nestas condições. Nas condições de participar em qualquer congresso. Digo isto porque a idade que tenho, e daqui por 3 anos já não estarei, de certeza absoluta, em condições para poder servir desta forma o Senhor. E queria fazer um outro agradecimento, que é, pela graça de Deus, eu estive a ver no programa e no fim desta reunião não tem perguntas nem respostas, não tem fórum histórico. Estou, por isso, perfeitamente à vontade. Mas, ainda que não tenha perguntas para fazerem, eu vou, durante este tempo, fazer algumas perguntas aos irmãos, não para que me respondam imediatamente, mas para que pensem, que meditem. E antes de dizerem não aceito, não quero, não me interessa, por favor, meditem, pensem e depois cheguem por vocês mesmos a uma resolução. Como ouvimos, esquecimento é o título da conferência. Quando o Carlos me disse que era este o tema e que antes de mim iriam 2 irmãos falar sobre este tema, eu disse cá comigo,
para mim mesmo, não disse a ninguém, disse assim: ó Telo, estás feito ao bife. E sabem porquê, irmãos? Porque estes irmãos iriam desenvolver esses pensamentos e não me deixariam nada, não me deixariam espaço, digamos assim, para eu poder falar dele. E pela graça de Deus, os irmãos ouviram como eu aquilo que estes irmãos disseram, que foi, como já ouvimos, de grande importância. E eu então, esta manhã, irmãos, vou falar sobre o esquecimento. Não sobre o esquecimento dos homens. Esses vocês já ouviram falar muitas vezes. Vou falar-vos sobre o esquecimento de Deus. E quero dizer-vos, para mim, como vamos ver, é a coisa mais estranha, que me deixa completamente perplexo. Porque é que Deus, o Deus Criador, o sustentador, aquele que tem todos os atributos, tem este lapso da memória? Porquê? Como? Como é possível? É isso que vamos considerar, irmãos, esta manhã. Queria ler convosco na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, que todos vós conheceis muito bem. Epístola aos Hebreus, capítulo 10. E vamos principiar no versículo 1 até ao versículo 18. Capítulo 10 de Hebreus, verso 1 até ao versículo 18. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. De outra sorte não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados os que prestam culto, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas nestes sacrifícios cada ano se faz recordação de pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. E não te deleitastes em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem neles te deleitastes, os quais se oferecem segundo a lei, então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todos. Todo o sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, como essa oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, o Espírito Santo também nulo testifica. Primeiro diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, porém, as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Então acrescenta:
e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Verso 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Só até aqui esta leitura longa da Palavra de Deus para nos debruçarmos durante pouco tempo, irmãos, sobre esta expressão: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Na cruz, aquele homem que estava sendo crucificado com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Era como se este homem dissesse: Senhor, não te esqueças de mim. O Senhor, como sabemos, irmãos, nunca se esquece daqueles que um dia, reconhecendo a sua incapacidade para a salvação e receberam a generosa oferta da graça de Deus, que é recebida pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele jamais se esquecerá. Ele dá plena certeza a todos, absolutamente a todos os que nele confiam. E por isso Paulo diz aquelas palavras que nós tão bem conhecemos, que ele diz: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nos poderão separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Assim, o nosso Senhor diz a respeito de cada um: eu nunca me esquecerei de nenhum de vós. Nenhum irá ficar para trás. No momento, quando abrir e fechar de olhos, estaremos para sempre com o Senhor. Mas, irmãos, esquecimento. Esquecimento dos meus pecados. É o que aqui diz este texto da Palavra de Deus: esquecimento dos meus pecados. Este, para mim, deixai-me dizer-vos, é o maior mistério que ocorre na mente de Deus. Deus esquecer-se? Como é possível? Irmãos, creio que somente pela graça de Deus, somente pela graça de Deus. E deixai-me dizer-vos que esquecer é melhor que perdoar. É melhor que perdoar. Tantas vezes nós dizemos: eu perdoo-te, mas não esqueço. E assim nós, esquecendo, nem sequer nos lembramos de quem nos ofendeu. Ora, irmãos, podemos perguntar, antes de entrarmos no assunto fundamental, podemos perguntar quem pode atingir esta profundidade do esquecimento de Deus. Ora, somente podemos dizer que esta fonte, que é a origem deste esquecimento, a fonte da graça de Deus, como é que nós podemos medir esta graça? Sabendo que todos os atributos, como todos os atributos, digo, a graça de Deus é também infinita. Como sabem, Deus é cheio de amor, cheio de bondade, bondade ilimitada. E como a sua misericórdia dura para sempre, é por causa disso que os homens não são destruídos. E porque a sua compaixão não cessa,
É por isso que os homens são despertados e perdoados, e os seus pecados esquecidos para sempre. Para sempre. Analisemos muito rapidamente, irmãos, este capítulo 10, porque não é sobre ele que nos vamos debruçar. Mas analisemos isso e nós vemos imediatamente, como lemos nos versículos 5 e nos versículos 10, o sacrifício de Cristo pelo pecado havia sido consumado. Diz ele no verso 5, porque ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Diz o verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Um sacrifício completo. E eu queria chamar a vossa atenção sobre o seguinte, irmãos. É sobre o corpo de Jesus que vamos incidir a nossa meditação esta manhã. O corpo de Jesus. Ora, diz ainda este texto, diz ainda esta epístola, no capítulo 12, que os sofrimentos de Cristo haviam terminado. 12:2 diz, como os irmãos sabem, diz que suportou a cruz, desprezou a ignomínia e agora está sentado à destra de Deus. O sofrimento, a intensidade do sofrimento de Jesus havia terminado. Havia terminado. E que sofrimento este, irmãos? Sofrimento tremendo, sofrimento terrível. Sofrimento que nenhum de nós pode sequer imaginar o que foi este sofrimento. Não porque aquilo que os homens tenham feito a Jesus. Não pelas suas dores físicas. Outros homens suportaram as mesmas dores físicas que Jesus suportou naquela altura. Os homens sofreram a mesma condenação, aqueles que estavam com o Nosso Senhor, ali pregados na cruz. O sofrimento de Jesus não foi esse. O sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele que ele disse: Deus meu, porque me desamparaste. Este foi o sofrimento real. O sofrimento verdadeiro. O sofrimento que ninguém pode medir. O sofrimento que, por muito que falemos acerca dele, nunca chegaremos perto para o compreender. O nosso Senhor não percebeu. O nosso Senhor não compreendeu. Porque me desamparaste. Se ele tivesse alguma resposta nas Escrituras Sagradas, como alguns procuram amenizar este grito de Jesus na cruz, ele certamente o teria feito. Mas ele não sabia. E não vale a pena tentar acrescentar outros textos a este, porque nada tem a ver com o sofrimento real de Jesus. Meus irmãos, todos nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi rejeitado por Deus, pelo seu Pai, e ele clama: Deus meu, porque me desamparaste. Irmãos, se fosse o povo de Israel que o tivesse abandonado como abandonou, se fosse Judas Iscariotes que o tivesse abandonado como abandonou, se tivesse sido Pedro que o negou em determinada altura, se tivesse sido João que tinha reclinado a sua cabeça no seio de Jesus, se fosse o povo que meneava as suas cabeças quando passava, se fosse o chefe dos sacerdotes que escarnecesse, se fosse os ladrões na cruz que zombassem dele ao seu lado, isso pouco lhe importava. Pouco lhe importava. O que lhe importava era o Pai. Deus meu, porque me abandonaste. Porque me abandonaste. E diz a Escritura Sagrada ainda, no capítulo 2, versículo 14 desta epístola que não vamos ver, todos vós conheceis, ele diz que o príncipe deste mundo foi derrotado
aquele que tinha o império da morte, para que aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Príncipe deste mundo foi derrotado. Eu quero dizer-vos, irmãos, que o diabo é pouco esperto. Muito pouco esperto. Ele um dia resolveu-se meter-se no jardim do Éden e tentar os nossos primeiros pais ali. Ele pensava que ia alcançar uma vitória extraordinária. E o que ele alcançou foi a sua própria condenação. Foi isso que ele ganhou ali, naquele jardim do Éden. No jardim do Éden, foi isso que ele ganhou. O diabo, digo, não tem esperteza nenhuma. Não é uma pessoa omnisciente, não sabe? Porque se soubesse, tinha fugido do jardim do Éden. Tinha fugido de ter tentado os nossos primeiros pais no jardim do Éden. Se ele soubesse que ia ser aniquilado, como foi prometido ali, naquele momento, naquela altura. E diz agora, o nosso Senhor Jesus Cristo aniquilou aquele que tinha o império da morte. Tinha sido prometido no jardim do Éden. E finalmente, irmãos, podemos dizer que pela morte de Jesus Cristo, o caminho para o céu verdadeiramente estava aberto. Nós lemos ali, como todos sabeis, que foi aberto um novo e vivo caminho. Foi aberto um novo e vivo caminho pelo sangue, pela carne de Jesus. Pela carne de Jesus. Um novo e vivo caminho. Agora, este caminho não é mais aquele caminhito estreito do qual se fala nos Evangelhos, irmãos. Esse caminho dos Evangelhos vai dar a outro lugar. Este é o caminho da graça. É um caminho amplo. É um caminho aberto. É um caminho que abrange o mundo. Onde todos os homens e todas as mulheres são chamados a entrar nele. A entrar nele. Não é um caminho difícil. É um caminho fácil. Que vem pela simples aceitação. Pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. No nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, diz o apóstolo aqui, que onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. E diz, e jamais me lembrarei dos seus pecados e iniquidades. Meus irmãos, creio que todos nós estaremos de acordo que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício ímpar. Quer o observemos de que ângulo for. Mas nós costumamos olhar para a obra de Cristo de uma forma panorâmica, isto é, como se fosse uma paisagem bonita assim ao longe. E realmente, aquilo que nós observamos da graça de Deus é admirável, é fantástico, é, podemos dizer, absolutamente inigualável. Mas eu, devido à profissão que tinha, eu não me contentava em observar a paisagem. Eu queria saber cada detalhe. Eu queria saber cada pormenor dessa mesma paisagem. O que é que interessa, irmãos, nós observarmos a grandiosidade da obra de Cristo? Se não observarmos cada uma particularidade dessa mesma obra. Quando fotografava, eu não me contentava em fazer uma fotografia da paisagem, muito bonita. Aquilo que eu mais me interessava era ver dentro dessa paisagem
o pormenor, o detalhe. E isso levou-me a ganhar alguns prémios, quando antigamente concorria. Ora, é exatamente, irmãos, nesse detalhe que nós vamos fixar, no detalhe da obra de Cristo, que nós vamos fixar a nossa mente. Como vimos, ao entrar no mundo, diz aqui Hebreus 10:5, ao entrar no mundo, o Senhor disse corpo. E atenção agora, corpo me preparaste. Mais adiante, no verso 10, nós lemos: vós fostes santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todos. Vós fostes santificados, feita pela oferta do corpo de Jesus. Por momentos, irmãos, por momentos só, deixemos o corpo e voltemos atrás, outra vez atrás. Atrás ao ladrão que estava ali, o ladrão, suponho, que estava ali com o nosso Senhor Jesus Cristo, a ser crucificado. Aquele que disse: Senhor, lembra-te de mim. Ora, deixai-me dizer-vos uma coisa, irmãos. O Evangelho que Paulo recebeu não foi que Cristo morreu e ressuscitou. Não foi. E não foi porque nós estamos tão habituados a dizer assim: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E amputamos uma parte dessa mensagem que é fundamental. Aquilo que Paulo recebeu foi isto: que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou. Essa é a mensagem completa. É a mensagem completa que ele recebeu da parte do Senhor. Sepultado. Deixemos outra vez esta pequena verdade e pensemos naquilo que o nosso Senhor respondeu ao homem que estava com ele na cruz. O Senhor disse isto: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus e o ladrão morreram e os seus corpos foram para a sepultura. Foram para a sepultura. Jesus e o ladrão estavam no paraíso, mas os corpos deles, os dois, estavam cá embaixo. Pode parecer cruel isto que eu estou a dizer, mas é verdade, irmãos. Creio eu. Estavam no sepulcro e eles estavam no paraíso. Paraíso? Que palavra estranha esta! A palavra paraíso, como sabem, é uma palavra muito interessante. Dizem os estudiosos da língua que a palavra paraíso é emprestada do iraniano e significa um jardim cercado por um muro. Um muro. A palavra paraíso, que aparece em hebreu, aparece em Neemias, em Eclesiastes e em Cantares de Salomão. E essa palavra, em nenhuma destes textos, é traduzida na Escritura por paraíso. Nenhuma. Então é traduzida a primeira por Jardins do Rei. A palavra no original é a mesma. Por Jardins do Rei. A segunda e a terceira por pomar, em Eclesiastes e em Cantares de Salomão.
No Novo Testamento, a palavra paraíso apenas ocorre em 3 passagens. 3 passagens. A saber, Lucas 23, 43, aquela que estamos a citar. 2 aos Coríntios 12, 4. E Apocalipse 2, 7. Em Lucas 23, 43, que é aquela que Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é empregada, creio eu, para significar o lugar para onde vão as almas e imediatamente depois da morte. O Senhor disse, tu e eu, hoje mesmo, estaremos no paraíso. Eu sei que há muitos que não concordam com isto, mas é isto, irmãos. Mas agora, por momentos, deixemos outra vez em stand-by a palavra paraíso. Ora, nós lemos em 2ª Epístola aos Coríntios que Paulo foi arrebatado ao paraíso. Foi até ao 3º céu, como se fossem, a palavra no original, como se fossem 2 regiões separadas no futuro. Separadas no futuro. Nós lemos ali que Jesus entrou imediatamente quando morreu. Quando morreu. E ele disse que foi, quando morreu. Mas Paulo disse que foi arrebatado até ao paraíso e ao 3º céu. A primeira pergunta que eu queria deixar era esta. Quantos lugares foi Paulo? 1 ou 2? Sou eu que estou a perguntar, não são os irmãos que não estão a perguntar a mim. 1 ou 2? Seria 2 lugares que Paulo foi arrebatado? Dizem os estudiosos da língua que dizem, é verdade que foi. Porque diz assim, ele foi arrebatado ao e depois foi arrebatado até. Foi primeiro a um e depois a outro. Deixo isso convosco, irmãos. Resolvam a situação. A mim parece-me que são 2 lugares distintos. Paraíso é uma coisa, os céus é outra. Completamente diferente. Ora, visto que Jesus passou imediatamente ao paraíso quando morreu, e supõe-se que esta seja a habitação dos espíritos desencarnados entre a morte e a ressurreição, e supõe-se que o 3º céu é a habitação final dos remidos em seus corpos ressurretos. E esta parece ser uma existência muito mais gloriosa do que o paraíso. Muito mais gloriosa do que o paraíso. Como sabemos, Paulo recebeu, irmãos, esta visão, todos vós sabeis isso, recebeu esta visão certamente para o fortalecer da sua missão especial e dos seus sofrimentos excepcionais que ele tinha que suportar. Deus deu-lhe uma visão especial da glória futura. Mas agora tornemos a voltar atrás ao corpo de Jesus que estava na sepultura. E queria fazer outra pergunta, esquisita, mas queria fazer outra pergunta, porque eu tenho que tentar saber, irmãos, porque é que Deus se esquece dos meus pecados? Não me interessa ter uma panorâmica, interessa-me ter o detalhe, o pormenor. E queria perguntar isto. O corpo que estava na sepultura de Jesus é o mesmo corpo que ele recebeu quando ressuscitou? Eu é que estou a perguntar. Os irmãos, não perguntem nada a mim, por favor. Só estou a perguntar. É o mesmo.
Aquele que estava na sepultura é o mesmo corpo que o Senhor tomou de entre os mortos quando ressuscitou? É o mesmo ou não? Meus irmãos, tinha esse corpo que ele ressuscitou as mesmas características que tinha do corpo quando ele andava aqui neste mundo? Era isso. Tinha. Olha, como vocês sabem, o corpo que Adão recebeu quando Deus o criou podia viver para sempre, mas também podia morrer. Estava sujeito à morte em qualquer altura. Ou ali, ou passado 1000 anos, ou 2000 anos, estava sujeito a morrer. Quando ele, porventura, saísse fora do limite. O corpo que Jesus recebeu do Pai podia viver para sempre. Mas este corpo também tinha a capacidade de morrer como o corpo de Adão. E por isso ele morreu. O corpo do Senhor Jesus Cristo estava sujeito à corrupção. Isto é, um corpo que morre fica sujeito à corrupção. Assim como estava o corpo de outro qualquer, de Adão ou de outro qualquer. Só o corpo de Jesus não entrou em corrupção, como qualquer corpo entra depois que morre, porque o apóstolo São Paulo diz assim: aquele que Deus ressuscitou, aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Deus interveio para que o corpo de seu filho, que estava sujeito à corrupção como outro qualquer, como outro qualquer, interveio e impediu que a corrupção aparecesse no corpo de Jesus. O apóstolo São Paulo, quando escreve aos crentes de Colossos, ele diz assim: o corpo que é semeado, fala a respeito da ressurreição e da transformação, diz ele, o corpo que é semeado não é o mesmo que nasce. Não é o mesmo que nasce, irmãos. Não é o mesmo que nasce. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha dito, quando andava aqui, se o grão de terra, se o grão de semente não cair à terra, se não morrer, fica só ele. Fica só ele. O Senhor podia ficar para sempre. Para sempre. Se não tomasse a resolução, não de morrer, mas de tomar os nossos pecados sobre ele. Porque foram estes que o levaram à morte. Ora, deixai-me contar uma história. Uma história que todos vós conheceis muito bem, é uma história bíblica, já se vê. Uma história que se reporta aos tempos do dia da expiação, lá da nação de Israel, num determinado dia. E então Arão, nesse dia, que era o sacerdote, tomou no dia da expiação 2 bodes. Todos vós conheceis a história melhor do que eu. 2 bodes e os pôs por ordem, diz a Escritura, à porta da tenda da congregação. E então Arão tinha que lançar sortes sobre os 2 bodes. Tinha que escolher um. E então aquele que Deus escolhesse, e então aquele que fosse escolhido, digo, esse que fora escolhido
era para o Senhor. Diz assim, era sorte pelo Senhor. Pelo Senhor. Eu quero dizer-vos uma coisa, irmãos. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente, não foi para expiar os meus pecados, nem os vossos pecados, mas a morte do Senhor Jesus Cristo, primeiramente, foi para glorificar a Deus. Primeiro para Ele. Primeiro para Ele. E então, o sacerdote matava esse bode. E diz ali a Escritura, de uma forma resumida, ele o apresentará diante do Senhor para fazer a expiação por ele. Fazer a expiação por ele. E então o sacerdote, como sabeis, irmãos, entrava dentro do Santo dos Santos, do santuário, e espargia o sangue por lá, por o santuário, no sítio onde ninguém entrava. No sítio onde ninguém entrava. Só queria perguntar isto. O que é que significa? O que é que significa aquilo que lemos na Escritura e que diz assim: havendo por ele feito a paz, diz São Paulo, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Nos céus? Que céus? O atmosférico? Nos planetas? A morte de Jesus primeiro. Irmãos, ninguém me pergunte para que é que Deus precisava do sangue de Jesus para purificar as regiões celestiais. Para quê? Eu não sei. Eu não sei, se calhar eu não percebo nada acerca do estrago que o pecado fez. Não somente quando entrou por Adão no Jardim do Éden, mas muito antes. O que aconteceu ali. Por isso, aquele bode era destinado a Deus. Era destinado para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse isso, que todos vós sabeis. Eu glorifiquei-te na terra, disse o Senhor Jesus, tendo consumado a obra que me destes para fazer. Tendo consumado a obra que me deste para fazer. O nosso Senhor Jesus Cristo não disse assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes para fazer. Mas a glória era para Deus. Para Deus, irmãos. Deus precisava tanto da morte de seu filho, como o miserável pecador precisa da obra redentora de Jesus. E nós vamos ver se conseguimos encaixar tudo isto. Porque é que Deus precisava da obra de Jesus Cristo? Porque é que Deus precisava de ser glorificado pela obra de Jesus Cristo? Porque é que Deus precisava de que, por meio do sangue de Cristo, reconciliasse todas as coisas que estão nos céus também? Porquê? Na verdade, irmãos, podemos compreender que Deus tem sido desonrado de uma forma vil neste mundo. Como sabeis, a sua verdade tem sido desprezada.
A sua autoridade tem sido desdenhada. A sua majestade tem sido desconsiderada. A lei tem sido desobedecida. Os direitos de Deus têm sido esquecidos. O seu nome tem sido blasfemado. E o caráter de Deus tem sido difamado. Deus precisava da morte do seu Filho amado. E a morte de Cristo, irmãos, vindicou, chamou a si todos esses direitos. Todos estes direitos. O Senhor Jesus Cristo glorificou perfeitamente a Deus. Perfeitamente a Deus. Deus na cruz foi glorificado. A cruz reflete a glória do caráter divino, como nunca podia ter sido de outra maneira. E então, na perspectiva e recordação deste sacrifício, Deus tem sido muito paciente com este mundo. E agora, deixai-me dizer isto. Vamos falar do outro bode. Estes dois bodes são uma só verdade. A verdade, um só sacrifício. Às vezes nós, na nossa comunicação, às vezes não sabemos distinguir muito bem as coisas e tomamos as coisas ao pé da letra. Tais como, por exemplo, assim, a carne é pecaminosa. As obras da carne é E quando pensamos na carne, pensamos que é isto que está aqui, que é este corpo, que é esta carne. Pensamos isso. Meus amados irmãos, isto, quando a Escritura assim fala, é tomar a parte pelo todo. A Bíblia Sagrada também fala de que, por exemplo, no Egito desceram não sei quantas almas ao Egito. É claro que almas são pessoas. E então ali está-se a tomar a parte pelo todo. Quando se fala carne, fala-se da alma e do espírito. A alma é tão pecadora como o corpo. E como o espírito. É por isso que o apóstolo São Paulo diz: todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Carne é o ser humano inteiro. Quando se fala dos defeitos da carne, dos pecados da carne, é o homem só, completo, corpo, alma e espírito. É por isso que se diz que a palavra de Deus penetra até à divisão da alma e do espírito. Penetra para quê? Para ter a sua função santificadora no âmago do ser humano. E aquilo que a alma e o espírito reflete é aquilo que a carne faz, coitada. A carne é menos importante das coisas. Mas continuamos. O outro bode. Então Abraão punha, diz ali a Escritura, punha as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e ali ele confessava todas as iniquidades dos filhos de Israel. Diz ali, naquele texto que eu estou a citar. E todas as suas transgressões, segundo os seus pecados, ele colocava-os sobre a cabeça do bode vivo e enviava-lo ao deserto, pela mão de homens designados para isso. Homens designados para isso. Assim, aquele bode vivo levava sobre si todas as iniquidades deles a uma terra solitária. Diz ali, e enviará o bode ao deserto. Quantos pecados é que aquele bode levava? Todos. Todos os pecados. E agora podemos perguntar, agora é que estamos a chegar ao fim. Podemos perguntar, onde é que estão os nossos pecados? Onde é que estão os nossos pecados?
Onde, irmãos? Onde é que eles estão? Eles têm que estar em algum lado. Onde é que estão os nossos pecados? E a Escritura Sagrada diz assim: Jesus Cristo levou em seu corpo os nossos pecados. Em seu corpo os nossos pecados. Por isso pergunto outra vez: o corpo que Jesus tomou após a ressurreição era o mesmo? Era aquele corpo que levou em si mesmo os nossos pecados? Era o mesmo? Irmãos, eu espero que não esteja a atrapalhar a vossa mente. Mas, por favor, considerai. O corpo de Jesus era o mesmo corpo? O corpo que Jesus tinha. Passou fome, sede, chorou, sofreu e morreu. Foi esse corpo que Jesus ressuscitou. Foi com esse corpo que Jesus ressuscitou. Foi. Irmãos, por que é que se diz que Cristo é as primícias dos que dormem? Por que é que se diz isso? Diz que ele agora, diz-se isso, irmãos, diz isso porque Jesus tomou não um corpo com as características que tinha, mas um novo corpo. E os meus pecados ficaram para sempre no outro corpo que Jesus não tomou. Onde é que eles estão? Podemos pensar naquela ilustração, para uma terra deserta, solitária, que não se vê mais. E por isso o Senhor pode dizer: não me lembrarei mais nem dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Nem dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Só assim o detalhe. Irmãos, eu podia dizer: não, Senhor, Cristo morreu, ressuscitou, está tudo muito bem, isso é para... É. Mas se vocês se contentam com isso, isso é convosco. Sinceramente, eu não. Eu quero saber o detalhe. Quero saber o porquê. Quero saber, nesta idade ainda quero saber como é que Deus utilizou para a nossa bênção a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos pecados ficaram para sempre no outro corpo que Jesus tinha e que ele agora não tem. Este corpo, irmãos, que o Senhor tem, é um corpo que não está sujeito ao espaço nem ao tempo. É um corpo que vive para sempre. É um corpo que não está sujeito à corrupção. É um corpo glorioso. É o corpo que tu e eu, irmãos, havemos um dia de receber, quando o nosso Senhor vier buscar os seus e os transformar à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Não me lembrarei mais, eu estou a acabar, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Meus irmãos, o corpo de Jesus não é para ser passado. Jesus morreu e ressuscitou. Não, foi sepultado, diz o apóstolo. E notemos que as Escrituras falam-nos muito sobre o corpo de Jesus. Falam-nos do corpo de Jesus que levou os nossos pecados. Diz-nos o apóstolo São Paulo: eu estou morto para a lei, pelo corpo de Cristo. Somos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. E diz ainda o apóstolo São Paulo: nos reconciliou pelo corpo da sua carne. Meus irmãos,
o nosso Senhor Jesus Cristo foi glorificado e recebeu um nome que é sobre todo o nome, como lemos ali em Filipenses. E diz-nos aqui esta epístola aos Hebreus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, tendo acabado a sua obra, tendo ressuscitado, lemos, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Não mais no paraíso. Morreu, foi para o paraíso. Mas quando ressuscitou glorioso, diz na Bíblia que ele se assentou, e repito mais uma vez, assim, o Filho é o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Por isso, o nosso Senhor, ao fazer esta obra completa, agora está num sítio glorificado, para o qual não tinha ido antes da sua ressurreição. Os nossos pecados foram lavados no corpo velho de Jesus, para sempre. Por isso, nós lemos, não me lembrarei mais dos teus pecados. Não me lembrarei mais dos teus pecados. Isto parece-me que é um detalhe da obra magnífica do nosso Senhor. E se estamos aqui a considerar, irmãos, que a lembrança, estamos aqui a considerar acerca do esquecimento, pensemos no esquecimento de Deus, que foi para a nossa bênção verdadeiramente maravilhosa, pois Ele diz, nunca mais eu me lembro dos vossos pecados. Eu não posso acrescentar nada àquilo que nós ouvimos, mas não posso também deixar passar em claro aquilo que nós ouvimos, para dizer que nós não podemos terminar esta conferência da melhor forma do que terminarmos com o Senhor e a sua glória. Percebem alguns de vocês porque é que eu gosto de estar a Bíblia? Eu hoje, se tivesse uma profissão, Espero que não seja fotógrafo. ia ser fotógrafo. E ia ser fotógrafo porque a minha paixão na palavra de Deus, e alguns que me perdoem e têm muita paciência para me ouvir tantas vezes, eu não gosto de passar na Bíblia a correr. Vamos estar no capítulo 1. Vamos ao 2. Vamos ao 3. E não vemos nada. Passamos pela paisagem e as riquezas ficam ali perdidas e não há quem trate delas. Obrigado, irmão Teles. Eu dou graças a Deus porque eu vi mais hoje e vi melhor. E amo mais o meu Senhor. Que maravilha. Nunca tinha pensado nisso. Estamos todos a aprender. Que Senhor nosso, irmãos. É incrível. De facto, ficamos sem palavras quando contemplamos a grandeza do Senhor e, de facto, nós só temos que louvá-lo e glorificá-lo e mostrar a este mundo quem é o nosso Deus. Não é aquele que por aí dizem, porque de facto falam mal dele, porque não o conhecem. Nós, pela sua graça, o conhecemos. Que de facto mostremos a este mundo verdadeiramente quem é o nosso Deus. Que se esqueceu dos nossos pecados, que nos ama de uma forma que não há amor como o dele. Por isso ele merece ser servido. Ele merece, de facto, que vivamos para ele
de uma forma única. Por isso, irmãos, mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos e lembramos aqueles que não estiveram, que ouçam as mensagens que ontem o nosso irmão Amadeu e o Daniel proferiram. O assunto era os esquecidos. Como já dissemos ontem, quando nós estávamos a preparar este tema, nós tínhamos na nossa mente os nossos irmãos mais velhos, que normalmente são esquecidos. E vivemos numa sociedade que, de facto, esquece os mais velhos, abandona os mais velhos, despreza os mais velhos. Sabemos que o Senhor não nos trata assim. Mas, irmãos, não tratemos também assim os nossos irmãos mais velhos, não tratemos assim os nossos pais, não tratemos assim os nossos avós, mas tratemo-los como o Senhor quer. Honra a teu pai e a tua mãe. É assim que o Senhor quer. Mas, de facto, o Senhor é tremendo e levou o assunto para outros campos. E quantas vezes esquecemos uns dos outros, esquecemos das graças e misericórdias do Senhor. Senhor, que de facto nós possamos, acima de tudo, lembrar-nos do Senhor e da sua graça. O Senhor desceu para nós subirmos. O Senhor perdeu para nós ganharmos. O Senhor morreu para nós vivermos. O Senhor esqueceu-se, irmãos, para nós nunca mais esquecermos. Que Ele nos ajude. Amém.